Será que a nossa fé pode oscilar? Pode. Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Será que a nossa fé pode oscilar? Pode. Antes de falarmos sobre isso, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo, seu comentário. Você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, curtir esse vídeo é muito importante porque o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas esse conteúdo que visa falar sobre Jesus, sobre as dificuldades que nós temos enquanto cristãs, no dia a dia, as dificuldades que nós passamos e como o Senhor tem nos ajudado, como a palavra tem nos ajudado a passar por elas. Só para complementar uma coisa que você estava falando aqui, quando a gente faz esses vídeos, ele vem para um alimento espiritual para você. A gente tem tantas necessidades, quanto seres humanos, a gente precisa comer, a gente precisa se exercitar, a gente precisa tomar banho, manter higiene. Mas e a nossa alma e o nosso espírito? Ele tem se alimentado do quê? Então, todas as vezes que a gente vem aqui trazer uma palavra para você, pense assim, estou recebendo o alimento para minha alma. E se você se identifica e lembra de alguém, por exemplo, a gente sempre trabalha por temas, O Espírito Santo nos direciona e vai ter os temas. Mas e se você lembra, tem uma amiga minha que está passando por isso, vou mandar para ela. Quantas vezes, às vezes, o Senhor vai trazer algum assunto que vai abordar, que vai chegar na vida daquela pessoa e vai haver transformação, vai haver cura, vai haver entendimento, uma palavra de ânimo. Então, compartilhe com seus amigos. É para a bênção da obra do Senhor. Isso aí. Às vezes a gente não tem tanto tempo para parar, para ler 2, 3, 4, 5 capítulos da palavra, Às vezes um vídeo de 10, 15 minutinhos, você deixa tocando aqui enquanto vai lavar uma louça, enquanto está fazendo outra coisa, Esse vídeo vai te abençoar também, porque não somos nós, mas é o Espírito Santo através de nós que ministra os vídeos que a gente grava aqui. É isso aí. E no vídeo de hoje não poderia ser diferente. Não poderia. Um tema que tenho certeza que você já passou, porque nós já passamos. Muitas vezes. E até que o Senhor venha, nós vamos passar. Tenho certeza disso também, que a palavra fala, Que no mundo nós teremos aflições. Mas é pra gente ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Então vamos falar sobre oscilação da fé. Que tema, Que tema. Eu acho, vamos falar assim agora de uma forma bem... trazer bem para nossa realidade. Eu acho que é difícil o cristão que nunca passou por uma prova e não tenha dito assim, sério, Senhor, eu tô passando por isso. Eu vou dizer para você bem sinceramente, eu tive uma situação extremamente difícil essa semana. Que eu fiquei pensando assim, Senhor, por quê? Eu até conversava com a Rayara sobre isso. Senhor, por que eu passei por isso? Eu não vou falar para vocês agora, não nesse vídeo, mas num vídeo mais detalhado, até porque a gente podia falar sobre isso, Para alertar outras pessoas. Mas essa semana nós caímos num golpe, o tal do golpe do Pix. E a coisa foi tão bem elaborada que a gente, assim, era como se eu estivesse falando com uma pessoa responsável por algo que está acontecendo na minha vida. E a gente caiu de uma forma, assim, a perda financeira foi muito grande. E quando a gente se deu por conta do que estava acontecendo... a primeira coisa que a gente se perguntou e que eu me perguntei foi, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que eu, sendo tua serva, sendo fiel dentro daquilo que eu sei que eu tenho que ser, com Deus, por que isso passou comigo? Se eu disser para vocês que a minha fé, por um momento, não deu uma abalada, eu estaria mentindo. E o nosso intuito não é mentir, é falar a verdade, porque eu tenho certeza que você, na sua casa, já passou por algum momento com filhos, com o marido, com vida financeira, com emprego, com relacionamentos no geral, tantas outras áreas da nossa vida que são abrangentes, E aí, para acontecer tudo isso, a gente ficou naquilo vai para onde, faz o quê e tal. Eu fui na igreja e quando eu cheguei lá as moças estavam entregando uma balinha com um versículo bíblico e caiu o Salmo 94, que era o apelo pela justiça. Então, ao mesmo tempo que eu passei por uma situação que é desagradável, a gente não quer passar por certas situações,
Só que a gente, quanto cristão, a gente acha assim, ó. Eu tô aos pés de Cristo e eu tô blindado de tudo. Ah, nada mais. E eu me peguei pensando sobre isso, sabe? Eu tenho ouvido muitos sims de Deus. Eu tenho vivido muitas coisas que são respostas de oração na minha vida. Mas e quando a coisa não dá certo? Como a gente reage quando não dá certo? Porque quando tá tudo bem, é fácil a gente louvar, a gente orar, a gente falar com Deus, ler a palavra. Mas e quando o Senhor nos diz não? E quando vem alguma situação que balança a nossa fé? É fácil manter o mesmo amor por Deus nessa situação? E eu fiz, sabe o quê? Eu orei. E eu orei muito no meu secreto ao Senhor. E lá eu fui me alinhando com Ele. E eu soube entender que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso, de certa forma, para mim foi assim: Luana, você está passando por isso agora? Mas daqui a muito tempo, vai ficar esquecido. E eu entreguei nas mãos do Senhor. E o que acontece? Eu sei que o meu Senhor é um Deus de justiça. E já está na mão dele. Agora ele vai fazer o que é cabível, né? E até falando sobre isso, gente, fiquem bem atentos ao que vocês recebem no WhatsApp. Hoje, com inteligência artificial, com acesso, aí agora um tempo atrás, teve tanta vazamento de CPFs e números de contas e dados. Às vezes a gente acha que está passando por e aí eles vão e pesquisam sobre a sua vida, o que você está passando. Eu não sou uma pessoa que abre minha vida para todo mundo, não. Mas essa pessoa específica teve o trabalho de descobrir algo da minha vida que era uma coisa muito particular. Então, cuidado, né? Converse com seus parentes e familiares. Façam um acordo de quando for, por exemplo, foi uma situação com eles, eles vão falar com vocês, vão ligar imediatamente. Não caia assim, aconteceu, pronto, aconteceu. Não caia de primeira, tente ficar espertos. Porque a gente acaba, às vezes, sendo iludidos até pela nossa esperança, né? Que foi o que aconteceu. Quando aconteceu essa situação, eu falei, meu Deus, que bênção! Mas, né, Satanás, infelizmente, soube me iludir. Mas eu sei que teve um propósito de Deus por isso, né? E a palavra fala, né, que o Senhor tem o poder de transformar uma maldição em bênção. Então, o Senhor sempre vai usar as coisas que acontecem conosco que não são tão, aos nossos olhos, não são tão boas, para fazer a gente aprender algo com aquilo, né? E quando a gente fala para vocês, gente, que tudo que a gente traz aqui de tema, a gente já viveu, é sobre isso, né? Como que aconteceu há uns meses atrás, né? O Senhor tinha me entregue a promessa de um filho, tinha recebido tudo em sonho, o mês que eu ia engravidar, o nome das crianças, tudo. Engravidei conforme ele tinha falado, tudo certinho, mas 9, 10 dias depois que eu tive o positivo ali, eu tive um aborto. Então, da mesma forma que a Luana questionou agora, eu também questionei lá atrás. E tá tudo bem a gente questionar o Senhor, e Ele é nosso Pai, então quando a gente repreende um filho, né, não vai naquele lugar, mas por quê? Por que tu não me deixa? Por que eu não posso? Então a gente vai questionar, a gente vai conversar com Deus, vai tentar entender os porquês. Mas é muito importante que a gente não saia da presença do Senhor. Porque a gente, quando passa por esse tipo de situação, a gente se sente de várias formas, né? Roubado, iludido, se pergunta, se questiona muito. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Porque eu recebi esse castigo. Isso, a gente porque fica às vezes pensando... parece, né, que é um castigo do Senhor para nós. Exatamente. Não é? E aí, essa semana eu me peguei muito assim, questionando, como é que eu posso dizer? Não só questionando por que Deus aconteceu isso, mas também pensando assim, meu Deus, quantas pessoas ruins tem no mundo, né? Que perdem o tempo fazendo mal, então nem aí, né? Eu sou uma mulher nova, sou forte, mas se pega um senhor, uma senhora que tem problema de coração, entra em desespero, é uma vida que não tá nem aí. Mas que nem você passou pela sua questão, que é uma questão até muito mais, vamos dizer assim, para uma mulher totalmente doído, você ter ali criado esperança e tudo mais, é óbvio, e quando você fica nessa situação e você começa a questionar Deus, quando a gente ama Jesus, aquilo dói você questionar. Dói. Porque você fala assim, meu Deus, eu tô sendo tão egoísta agora. Porque a gente não vocês passaram por isso, mas é uma sensação muito estranha, porque a gente quer questionar,
Mas a gente tem um não quer questionar, tem o temor, né? Isso. De não querer, entre aspas, bater de frente com Deus e acabar entrando num lugar de desonra, né? É isso aí. E se você for ver, a gente vai acompanhar na Bíblia quantas pessoas vacilaram em relação a isso. Não, somos humanos, né? Mas mesmo assim, a graça do Senhor se renova. Graças né? a Deus, é a graça, né? Pedro estava com Jesus no barco, Pedro viu milagres, Pedro presenciou tantas coisas. Quando Jesus chama ele para o barco e diz, olha para mim, ele vacila. Por um momento, pelo mover da água, ele tem medo. Então naquele momento ele também deixou. E ele era um homem forte na fé dele. Mas aquele momento, aquela condição o abalou. Quando você vai lá, em Mateus capítulo 14, no versículo 30, diz assim, todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Meu Deus. Quantas vezes você gritou para Jesus, Senhor, salva-me? Essa semana eu gritei muito por ele sobre isso. Mas eu tenho Deus num lugar, Deus, ele está num lugar no meu coração tão grande, o Senhor Jesus está num lugar tão grande, que por mais que eu tenha passado por todas essas dores, essa dificuldade, eu decidi amá-lo mais do que a situação. Esse é o nosso papel enquanto filhas de Deus. E a palavra fala, né, ainda em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus fala, né, que se em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, que é minúsculo, gente, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada, não é alguma coisa, nada lhes será impossível. Mas será que a nossa fé é tão menor que um grão de mostarda que, gente, é uma pontinha disso aqui, ó. É minúsculo. É como a gente tem se portado com nossa fé, né? Como a gente tem baseado a nossa fé, né? No que a gente tem baseado na nossa fé? E alicerçado. Porque quando acontece alguma coisa ruim, eu nunca esqueço o testemunho de um pastor aqui. Hoje ele tá numa igreja, uma igreja que não é aqui, em Chapecó. Ele tá em outra igreja, mas ele sempre conta um testemunho que teve uma vez que a filha dele tava passando mal, até convulsão, e ele tava no desespero. E disse que quando ele estava entrando dentro da ambulância, uma pessoa chega para ele e diz assim, não, mas ó, Deus vai te abençoar, tá? Coisas grandes virão. E disse que ele falou, meu Deus, a minha filha tá passando mal, tá tendo convulsão, e ele tá vindo falar que eu vou ter alguma coisa grande, vou viver alguma coisa grande. O que eu quero saber disso agora? Eu quero é salvar minha filha no desespero, né? E hoje ele vive uma promessa que foi entregue para ele no momento do quê? Lá do vento, do mar mexendo, no meio da tempestade, ele recebeu uma promessa do Senhor. Gente, às vezes, de verdade, eu já tentei, muitas vezes, você fala assim, Deus, não dá pra te entender. Verdade. Porque o agir de Deus é tão diferente do que a gente é muito lógico. É lógico. E quando sai daquilo que a gente acredita e vem de uma forma que não é tão lógica assim, a gente buga. E Deus, ele é assim, ele age, às vezes, numa forma de diversidade. Para confundir os sábios, né? Meu Deus, totalmente. Não é algo que a gente possa... E isso é o incrível de Deus, porque ele é tão extraordinário que ele não faz algo lógico. Diferente do inimigo, que ele é meio mais do mesmo, ele faz sempre a mesma coisa. O Senhor não. Então ele tem esse poder de fazer de formas que a gente jamais iria imaginar. E da mesma forma que ele permite que algumas situações aconteçam na nossa vida, não para nos levar à prova, mas para saber onde está o nosso coração, como aconteceu com Jó, né? Depois que passou, Jó não se deixou abalar. A esposa de Jó falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele chamou ela de louca. Falou, não. E ele continuou, enquanto todo mundo estava contra a fé dele, ele continuou firme. Até que chegou o dia em que o Senhor falou, tá bom, agora você vai ganhar tudo, mais do que o dobro daquilo que você já tinha. Então o Senhor, ele é especialista nisso. Mas ele não vai nos livrar da tribulação, da turbulência, da tempestade. Ele nos livra nela. É durante, é onde ele vê a nossa fé. Ele vê que por mais que a gente passou, talvez se fosse
um ano atrás, tu não estaria mais na fé. Como foi quando aconteceu comigo. Se fosse em outra época, se os meus olhos não estivessem em Jesus, eu já tinha abandonado tudo. Inclusive, quando aconteceu, nós tínhamos acabado de começar o canal aqui. A gente começou em julho e foi início de agosto. Isso aí. Né? Então, foi justamente, olha só, né, algo ruim aos meus olhos, mas algo que veio do Senhor para transformar o meu casamento, a minha relação com Deus, a minha intimidade com Ele, para eu mesma ter, e aí agora talvez tu vai ter essa certeza também do quão grande é a nossa fé, apesar daquilo que acontece, né? Não só nós, gente, porque não é só sobre nós, como eu ouvi do Senhor um dia, mas é sobre quem está ao nosso redor também. Porque aconteceu com você, aconteceu comigo, pode ter acontecido contigo, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas olham aquilo que acontece com nós e elas são impactadas, positivamente ou negativamente. Então, se nós somos imagem de Jesus, mesmo que... Gente, não estou falando que é fácil, porque não é fácil. Tu tá passando por isso, né? Tu sabe que não, mas... Quando a gente tem certeza que o Senhor está conosco, né? Que Ele está ali, que Ele estendeu a mão, Ele puxou Pedro, Ele ajudou ele. O Senhor não vai soltar da nossa mão. A gente vai passar e vai dar testemunho disso. Amém. Amém. Para edificar outras vidas também. Em nome de Jesus. Né? Mas a gente não pode sair da presença do Senhor. Ele não vai sair. Ele não vai deixar de se apresentar para nós. Mas somos nós que deixamos de buscá-lo. O segredo, eu acho, com Deus se você é persistente, você tem que sempre ser mais persistente ainda. Mais persistente que a situação ruim. Sabe, se acontece alguma coisa ruim na sua vida, então agora eu vou persistir mais ainda. Porque quando você para ouvir quantas histórias, você ouve em muitos lugares, de pessoas que tinham tudo para paralisar. Tudo para parar. E não falaram, não vou e vou seguir. E hoje são pessoas muito vitoriosas. Então, a persistência, ela nos leva a uma fé perfeita. Né? Se for para a palavra mesmo, né? O próprio Paulo, o maior número de cartas que ele escreveu foi quando ele estava na prisão. A carta da alegria foi na prisão. Mas por quê? Porque ele não deixou a fé deles moer. Não é o lugar, meu Deus, não é o lugar que você tá que faz a fé que você tem. É você que aumenta a tua fé independente do lugar que você está. Meu Deus. E o próprio João Batista, né? Ele veio antes, anunciou a Jesus Cristo, foi preso e dentro do próprio, no momento que ele estava ali na prisão, óbvio, ele sentiu uma tristeza, né? Vim anunciar o Cristo, estou sendo preso. Gente, vamos falar a verdade, a gente ia ficar... A primeira coisa, falar assim, sério? Não acredito. Deus me mandou para anunciar Jesus Cristo e eu tô preso? E ele chega e fala assim, mas tu mesmo o Messias ou vem outro após de ti? Então, até João Batista, que veio anunciar a vida de Cristo, duvidou. Teve a fé ali meio abalada, né? E são várias situações, né? Se a gente for ler a palavra, assim... próprio Elias, né, em 1 Reis, conta ali a trajetória de Elias, e ele pede para morrer, né? Ele pede para que Jesus leve ele, né? Porque ele estava com muito medo das perseguições, enfim, ele não queria ser morto pelas pessoas que estavam perseguindo os profetas ali, e ele prefere que o Senhor tire a vida dele. Então, gente, isso também mostra que a gente vai, às vezes, pedir algo para o Senhor que... No momento da tribulação, Senhor, então eu não quero mais. Então me tira daqui, chega, acabou. Não é por esse caminho. E veja o estado de saúde mental, vamos dizer assim, que estava Elias para ele pedir né? Porque ele devia ter chegado no limite. A gente só chega, quando a gente chega no limite é que você pensa, agora pro bem que acabou tudo. Então pensa o quão cansado ele também estava, né? Mas Deus, em sua graça e misericórdia, a gente sabe que por mais que as tribulações venham, isso aqui que eu tô falando para vocês é só um exemplo de muitas coisas que a gente já passou, né? Mas são exemplos de situações específicas na nossa vida que vieram para testar a nossa fé. E eu tenho uma coisa para dizer para você hoje. Tenha Jesus dentro de você num lugar tão inconfundível, com um amor tão inabalável, que venha o que vier, haja o que houver, você não vai deixar de amar Ele, você não vai deixar de louvar Ele,
Porque, gente, de verdade, você louvar a Deus quando o teu mundo tá desmoronando é muito difícil. E eu lembro que quando eu passava por isso, o Senhor falava assim, me louva. E eu disse, como é que eu vou te louvar? Eu acabei de ser roubado, não tem como te louvar. E aí eu lembro que nesses dias, assim, eu não louvava. A minha filha menor louvava, ela dizia, Deus está aqui. E ela ficou cantando essa música várias vezes. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Então aquilo pra mim era assim, sabe ela, Deus usando a vida dela pra falar comigo? Então, que o Senhor seja a tua força nos momentos... A gente já falou isso várias vezes, né? De que Deus, ele tá com a gente nos momentos mais difíceis. E é muito fácil, porque daí, esses tempos eu falei pra vocês aqui. E nos momentos difíceis, ele também tá. É fácil falar na hora que você vai viver. É que Deus fala assim, tu falou? Então vive aqui agora. Sustenta, porque a gente tem que ter força pra sustentar, né? E pra você sustentar a tua vida com Deus, você tem que ter fé. Tem que ter fé. E a nossa fé, gente, ela não pode ser baseada nas circunstâncias, naquilo que acontece ou deixa de acontecer conosco. A gente não pode ter fé só quando as coisas boas acontecem. É nas ruins que nós precisamos sustentar a nossa fé. Porque o Senhor, ele está conosco todos, a palavra fala, todos os dias até a consumação dos séculos. Até que o Senhor venha, ele está conosco. Então nós não estamos desamparadas, nós não estamos sozinhas. Mas em nenhum momento a palavra nos fala, não, vai ser tudo lindo, um jardim de flores, colorido, algodão doce. Não. Pelo contrário, como a gente já falou 2 vezes aqui, a terceira agora. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o ter bom ânimo é a gente continuar louvando, continuar orando, buscando o Senhor, mesmo no dia ruim, mesmo na tribulação. O Senhor, ele não nos coloca à prova, mas ele pode sim permitir que algumas situações aconteçam para saber aonde está o nosso coração. O coração da Luana, o que aconteceu, está no dinheiro que eles perderam ou está no Senhor? Então, tudo vira um aprendizado se a gente se coloca nesse lugar de pedir o para que aconteceu tal situação comigo, o que o Senhor quer me ensinar, mas sustenta a minha fé, me ajude a aumentar a minha fé. E que a gente lembre que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos mover um monte. Então imagina se a gente trabalhar a nossa fé, for forjando ela com o Senhor, for firmando ela na rocha, nós poderíamos fazer tantas coisas, não só materiais, mas quantas experiências com Deus, quantas situações que vão acontecer e a gente vai poder passar tranquila sabendo que o Senhor nos sustenta. Que Ele está conosco todos os dias. E que a sua fé seja inabalável, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esperamos você semana que vem em mais um podcast do canal. Deus abençoe. Beijo. Beijo.